Então guarda esse episódio, guarda esse personagem, esta personagem, Jairo, que nós vamos falar muito sobre ele, porque ele tem algo a nos ensinar a respeito da fé. Então diz assim o verso de número 21 de Marcos, capítulo de número 5. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Nesse verso 21, queridos, esse mar que o evangelista, o evangelho mais antigo, que é o evangelho de Marcos, o menor evangelho e o mais antigo escrito, por volta do ano 40 mais ou menos, da década de 40, 50. Esse mar que ele se refere aí é o mar da Galileia. É um mar muito visitado ainda hoje, que existe, logicamente, que era um lago, na verdade não era um mar, ele era um lago, o lago de Genezaré, ou também chamado de mar da Galileia. E essa voltado de barco para o outro lado se refere à cidade chamada Cafarnaum, uma cidade portuária, comercial, que Jesus havia fixado residência. Lá em Mateus, no capítulo 4, diz que Jesus, ele se muda de Nazaré e ele começa a morar em Cafarnaum. Ele tem uma casa em Cafarnaum. Hoje, se você fizer uma caravana para Israel, preste atenção, você vai chegar lá num determinado momento da caravana que vai ter uma placa assim, ó, antes de você entrar numa cidade, chamada Tel Rum. É uma cidade que existe. Tem uma placa que diz Cafarnaum, cidade de Jesus. Essa cidade ainda existe. É a cidade onde Jesus habitava. Eu trouxe algumas imagens para você ver comigo como essa cidade ainda existe, e isso vai servir para que eu possa ilustrar a minha mensagem, a mensagem de Deus para você nesta noite. Essas imagens mostram a cidade de Cafarnaum ainda hoje. Então ali temos um mapa que mostra a trajetória que Jesus tomou nesse versículo de número 21 do capítulo 5 de Marcos. Jesus então, ele estava aqui na região de Gadara, onde em Marcos capítulo 4, onde ele expulsou uma legião de demônios de um endemoniado chamado Gadareno. Você já ouviu falar desse episódio bíblico? E quando ele sai dessa região de Gadara, no capítulo 4, no capítulo 5, verso 21 em diante, a Bíblia diz que ele atravessa de barco para o outro lado do mar da Galileia. Essa travessia, ele faz essa trajetória, está aqui até a seta, ó. Ele sai daqui, de barco, e chega do outro lado, na cidade de Cafarnaum. Tem uma outra imagem também que eu trouxe para os irmãos darem uma olhada. Aqui é a cidade hoje de Cafarnaum. Você pode visitar. Se você fizer uma caravana para Israel, você vai visitar esse local. Uma outra imagem que eu trouxe para os irmãos darem uma olhada. Aqui é um lago é o mar da Galileia, é o lago de Genezaré. É o mar da Galileia. Aí seguindo o versículo de número 22, no verso de número 22, então Jesus chega na praia, Jesus chega no mar. Quem está acordado, dá uma glória a Deus aí? Preciso explicar algumas coisas, ensinar para vocês a palavra de Deus. Então, Jesus chega nessa praia e no verso 22, diz algo interessante, que Jesus estava pregando, a multidão de gente estava na frente dele, e aí chega um homem diferente, chega um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. A sinagoga, ela ainda existe em suas ruínas. Eu trouxe até uma imagem depois para os irmãos darem uma olhada, da qual Jairo era um dos chefes. A sinagoga era a igreja da época, e ela tinha muitos chefes. O que era o chefe? Era como se fosse o supervisor, como se fosse o pastor Billy. Era o chefe da sinagoga. Se tiver aí, pode mostrar para os irmãos. Era o chefe da sinagoga, era o chefe dessa mini, ali está, ó. Essa sinagoga, o pessoal se reúne aí, faz culto, chora, se escabela, se joga no chão, porque é um lugar muito tocante, porque Jesus pisou nesse lugar, Jesus esteve aí.
Ele pregou nesse lugar, nessa sinagoga, que ainda existe hoje. E Jairo era chefe dessa igreja. Você vê ali que as ruínas de uma igreja, tem as colunas, tem um local de entrada, que nem a nossa igreja aqui. Então Jairo era chefe desse local. Ou seja, ele tinha dinheiro, ele era rico, ele tinha uma grande posição social, ele não era uma pessoa miserável, ele tinha status, ele era chefe, ele era príncipe, ele era um dos principais da sinagoga, ele se assentava nos melhores lugares, ele era servido pelas pessoas. Aí, então ele vai em direção a Jesus na praia, ele sai da igreja e vai aonde Jesus estava, na praia. Por quê que ele faz isso? Porque a filha de Jairo, a única filha de Jairo, estava doente, à beira da morte. Quem é pai aqui vai se identificar muito mais, mas você que é filho pode pensar como se a pessoa que você mais ama estivesse doente. A filha dele, a única filha dele, estava acamada à beira da morte. Então, ele vai em direção a Jesus e diz o texto, no verso 22, que esse Jairo, vendo Jesus na praia, ele se prostra aos pés de Jesus. Um homem importante, um príncipe, o chefe da sinagoga, se prostra, se ajoelha diante de um jovem de 30 anos. Jesus era muito jovem, ele não era um ancião, ele não era um velho, ele era um pastor jovem, diga amém? Você já conheceu um pastor jovem? Quem já conheceu um pastor jovem? Não, glória a Deus. Jesus era um pastor jovem, Jesus não era idoso, óculos, cabelo branco, não tem nada de errado, lógico, né? Mas Jesus, ele era jovem, ele tinha 30 aninhos de idade, ele era muito jovem. E Jairo era um idoso, ele era príncipe, ele era um ancião. Então ele vai e se prostra diante daquele jovem pastor, aquele Jesus, um menino, um jovem andando por aí com um monte de discípulos, 12 discípulos, se prostra diante dele e lhe pede no verso 23, com insistência, olha o que ele diz: a minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e para que ela viva. E Jesus foi com ele. Quem está entendendo o texto, diga amém. Pois bem, agora que nós já estamos ambientados no texto, deixa eu tirar para você as lições que esse texto ensina para cada um de vocês que está aqui, desde o mais jovenzinho, das mais jovenzinhas ali, até os mais idosos. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto, eu vou citá-las e vou desenvolvê-las. A primeira lição é: Jesus é tudo o que nos resta depois que todos os recursos humanos se esgotam. Jesus é o que nos resta depois que todos os recursos humanos se esgotam. Queridos, nós não estamos diante de um homem qualquer. Jairo, como eu já disse para vocês, ele era príncipe, ele tinha dinheiro, ele tinha posição, ele tinha status, ele tinha influência política, ele tinha dinheiro para pagar os melhores tratamentos para sua filha, ele tinha dinheiro para pagar os melhores médicos, os melhores profissionais para sua filha, ele tinha poder financeiro para reverter a situação daquela jovem. E talvez ele tenha tentado. Talvez quando sua filha começou a ficar tão mal na cama, ele pagou os melhores médicos, ele se afundou em dívidas, procurando os melhores tratamentos, os melhores profissionais, para ver se a sua filha poderia ressuscitar, poderia se regenerar daquela doença, pois ela estava à beira da morte. Talvez ele tenha procurado todos os recursos. Talvez as pessoas tenham dito para ele: por que você não procura aquele jovem Jesus? Aí ele disse, provavelmente: mas aquele lá não tem nada para nos ensinar, ele mora ali na esquina, aquele lá é um qualquer, é um perambulante. Não,
Primeiro eu vou procurar o dinheiro, primeiro eu vou procurar o profissional, primeiro eu vou atrás da melhor religião, primeiro eu vou tentar fazer um pacto, primeiro eu vou tentar fazer um trabalho ali no centro, primeiro eu vou tentar procurar o melhor da ciência desta era. Mas o que Jairo descobre é que no fim do dia, depois que todos os teus recursos se esgotam, a única coisa que vai restar na tua vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Depois que a carta de divórcio chega, depois que essa pessoa tão amada diz para você que ela não quer mais ficar com você, depois que o teu filho vira para você e despreza tudo que você fez por ele e deixa a tua casa, depois que chega o diagnóstico psiquiátrico, o diagnóstico psicológico, depois que chega o diagnóstico médico, a única coisa que te resta se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu já visitei com o pastor Vanderlei pessoas em hospitais. Nós temos até a carteirinha que a gente vai fazer um trabalho nos hospitais. Queridos, eu já orei por pessoas desenganadas em cima de uma maca, porque os médicos simplesmente disseram: ó, não tem mais o que fazer, agora é só tratamento paliativo. Essa pessoa já está do jeito que está e ela só vai seguir até que ela venha a falecer. Mas por que nós éramos chamados para orar por essas pessoas? Porque a esperança de um Deus que pode fazer um milagre nunca vai morrer no coração do ser humano. O que eu acho mais interessante é que Deus sempre é o que resta depois de um diagnóstico médico. Jesus sempre é o que te resta depois da má notícia, depois que todas as tuas tentativas de resolver esse problema na força do teu braço, talvez Deus tenha permitido que você tente resolver essas tuas mazelas, os problemas, que as tuas decisões erradas, que a escuridão da tua tolice levou à tua vida. Talvez Deus tenha permitido que isso acontecesse para que você entendesse que o primeiro recurso que você deve procurar na tua vida se chama Jesus. Quando o cinto aperta, quando a miséria vem, quando o problema chega, quando você descobre que você está dando com a cara na parede, Deus quer te dar um alerta: ei, meu filho, minha filha, procura a minha face primeiro, busca a mim primeiro, porque eu sou a tua primeira alternativa. Se eu não for a primeira, você é a última. Diga comigo: Deus é inescapável. É impossível você fugir de Deus. Jonas é a maior prova disso. É impossível, queridos, você escapar da pessoa de Deus. Deus vai se encontrar com o teu familiar. Não acha que o teu familiar vai conseguir escapar de Deus. Ele não vai conseguir. Ele pode tentar fugir da igreja, ele pode tentar fugir do pastor Billy, ele pode tentar fugir dos teus convites, mas uma hora ou outra ele vai ter que se encontrar com Deus. Se for nessa vida, talvez ele procure a Deus. Deus livre qualquer pessoa disso. Mas muitas pessoas só se voltam para Deus quando a notícia da doença terminal chega. Aí ele lembra de chamar o esposo, a mulher, que tanto ia na igreja orar por eles, de chamar o pai, a mãe, o filho, que tanto ia na igreja orar por eles. Aí ele lembra: fulano, eu sei que eu nunca aceitei teus convites, eu sei que eu nunca acreditei no teu Deus, eu sei até que eu zombei de você, mas por favor, a minha situação não tem mais jeito, ora por mim lá na igreja, pelo amor de Deus. Queridos, uma hora alguém vai se encontrar com Deus, se não nessa vida, na próxima. Mas ninguém pode escapar das mãos do Deus vivo. Quem está entendendo, diga amém. Porque Jesus é tudo que te resta depois que os teus recursos se esgotam. Você lembra do paralítico no tanque de Betesda? Quando ele tenta alcançar a sua cura através dos recursos humanos, lá em João, no capítulo de número 5,
onde o paralítico do tanque de Betesda pensa: oh, eu vou agora tentar encontrar a cura através dessa pessoa que vai me levar para ser curado naquele tanque, mas aí ninguém leva. Então ele tenta encontrar a cura através do anjo que vai mover as águas, mas aí o anjo não move, ele nunca consegue, até que um belo dia um jovem de 30 anos passa na frente daquele homem paralítico. Já fazia 30 anos que ele estava paralítico, mais de 35 anos, e a vida daquele homem é transformada, porque quando Jesus passa na tua vida, quando você se encontra com Deus, a tua história nunca mais é a mesma. Eu estou pregando para você um Jesus que transforma vidas. A segunda lição ela é interessante, porque ela vai nos dizer que Jesus é a única coisa que nos resta quando o desespero bate à nossa porta. A primeira lição: Jesus é a única coisa que nos resta quando todos os recursos se acabam. Pastor, eu tentei de tudo. Eu tentei levar ele e ela no centro Umbanda, eu tentei pagar tratamento, eu tentei fazer isso, eu tentei fazer aquilo, eu tentei fazer sessão de descarrego, nada dá certo. Eu tentei todos os recursos da minha vida, pastor, para alcançar isso, e não consigo vencer. Eu quero te dizer, nesse ano de 2025, você está naquele Jesus que resta quando esses recursos do mundo não conseguem te ajudar. Você está diante de um Jesus que tem poder para reverter a tua situação. A segunda lição ela é muito interessante. Jesus é aquilo que te resta quando o desespero bate à tua porta. Se não, vejamos, Jairo chega na praia, Jairo se ajoelha, e a palavra de Deus diz que ele não fica murmurando. A palavra não diz assim, no versículo ali de número 23, que Jairo chega e diz: ó, Senhor Jesus, chega na igreja, chega aos pés de Jesus. Seguinte, se o senhor quiser me ajudar, o senhor ajuda, se não quiser não ajuda também, está tudo bem. É isso que Jairo faz, sim ou não? Ó Senhor Jesus, se o senhor quiser restaurar a vida do meu filho, do meu amigo, do meu casamento, se não quiser, está tudo bem, está tudo tranquilo. É isso que Jairo faz, sim ou não? Jairo fica murmurando, Jairo fica resmungando uma oração silenciosa, como se ele não tivesse, não. Jairo chega, e a palavra grega aqui, o texto bíblico, ele é muito claro, ele pede com insistência. Ele não fica de boca calada, ele não fica parado, não. Ele vai lá, ele chega na frente de toda aquela multidão, ele chega na frente, ele pede para passar, ele chega aos pés de Jesus, e ele pede com insistência: Senhor meu Deus, eu não te deixarei, enquanto o Senhor não entrar na minha casa e salvar a vida da minha família. Tem uma mãe aqui disposta a orar com insistência pelos seus filhos, sim ou não? Será que tem aqui um pai disposto a fazer um propósito de oração pelos seus filhos até que eles se convertam? Toma o exemplo de Jairo. Toma a oração da minha afinada avó, que pelo que me disseram, ela orou uma vez: ó meu Deus, ou os meus filhos nasceram para estar na tua presença, ou eles viram crentes, ou o Senhor pode recolher eles dessa terra. Não estou aconselhando você a fazer isso, na verdade não faça isso, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: diga comigo, posicionamento. Sabe o que está faltando para você? Posicionamento. Se você chegar lá em relação a esse casamento, a esse trabalho, a esse emprego, a essa situação financeira em 2025, essas dívidas que não param, e tomar um posicionamento na tua família, a partir de hoje, a gente vai se posicionar com Deus. Nós vamos ser dizimistas, nós vamos ser ofertantes, nós vamos ajudar a igreja, nós vamos guardar dinheiro, nós não vamos gastar com besteira, aí, você vai ver a tua situação, estou dando um exemplo, financeira, se reerguer, porque você se tornou uma pessoa posicionada. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, é o seguinte, vou fazer um propósito com Deus. Eu vou fazer com Deus, 7 sextas-feiras eu vou chegar 1 hora antes na igreja, e vou orar na frente do altar de joelhos, por esta causa, até que Deus me responda.
Imagina você fazer um propósito desse. Você vai ser um Jairo, você vai se destacar na frente da multidão. Porque tinham inúmeras pessoas ali, mas Jairo se destaca, porque ele pediu com insistência. Ele não desistiu. Sabe o que é pedir com insistência? Insistir numa coisa, perseverar numa coisa, é você não desistir no primeiro problema que aparece. Um homem valoroso, uma mulher virtuosa, uma mulher valorosa, um homem de Deus, é um homem que não desiste no primeiro problema, que não desiste no primeiro obstáculo, que não desiste da fé na primeira queda, mas ele insiste, mas ele persiste, mas ele continua. Entra ano e sai ano, ele está lá, entra ano e sai ano, ele está lá, entra semana e sai semana, ela está lá, ele está orando, ele está clamando, ele está lendo a Bíblia, ele está com Jesus, na alegria, na tristeza, na saúde, na pobreza, faça chuva, faça sol, ele não desiste da sua fé. Esse tipo de pessoa alcança milagre. Quem está entendendo, diga amém. Eu nunca vi uma pessoa que de tanto bater a porta não se lhe é aberta. Jesus disse: batam e a porta vai ser aberta. Busquem e vocês encontrarão. Peçam e vocês receberão. Quando você chega lá na casa daquela pessoa, você bate na porta, aí demora um pouquinho, aí você bate de novo, aí você bate palma, aí você toca a campainha, porque você está insistindo, você quer ver aquela pessoa. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Deus está levantando cada um de vocês nessa noite para ser um homem e uma mulher de insistência. Quando nós formos orar aqui, nós vamos derramar sobre você uma unção de prevalecer em 2025, para você alcançar teu milagre. Peça com insistência em nome de Jesus. Aleluia. Olha ali, ó. Ele pediu com insistência, porque ele estava desesperado. O desespero chegou na porta dele. O texto português ele não mostra para nós, mas o texto original, o texto grego, ele é interessante. Muitos teólogos apontam para o fato de que esse texto ele é todo intrincado. A fala de Jairo, registrada por Marcos, ela é cheia de pausas, ela é cheia, como se fosse um homem soluçando de tanto chorar. O escritor ele escreve pausadamente, ele escreve com frases entrecortadas, como alguém tomado de desespero. Senhor, pelo amor de Deus, salva o meu casamento, salva a minha família, salva o meu filho. Senhor, eu preciso de algo. É uma fala desesperada, é a fala de alguém que não pode esperar até o mês que vem, ele precisa ver o milagre hoje. Quem está entendendo, diga amém. O que eu estou querendo dizer para você? O que eu estou querendo dizer? Seja um homem e uma mulher de uma oração fervorosa. A Bíblia diz que Elias orou com tanto fervor que não choveu durante 3 anos no planeta Terra, porque muito pode por sua eficácia a oração de um justo. Se você orar com fervor, o impossível pode acontecer na tua vida. O que é impossível? Impossível é coisas que os recursos humanos não podem trazer. Não pensa que nós estamos aqui falando de coisas terrenas. Eu estou querendo ativar a tua fé, porque a tua fé vai te levar para o terreno do impossível. Pastor, é impossível a minha filha se converter. Mas é disso que eu estou falando. Pastor, é impossível eu conquistar esse bem, mas é disso que eu estou falando. O impossível pode acontecer. Nesse mês nós oramos por uma causa impossível que me foi testemunhada. Uma irmã precisava de um benefício do governo que era basicamente impossível de acontecer no mês de dezembro. Nós fomos na casa dela, nós oramos por ela, nós fizemos uma oração, porque nós tínhamos uma visita marcada, e oramos: Deus, faz o impossível na vida desta irmã.
Algumas semanas depois me mandaram a mensagem dizendo que o impossível aconteceu, o benefício foi liberado em nome de Jesus. Estou dando um exemplo material, banal, para dizer para você que a oração pode conquistar o impossível. Quem está entendendo, diga amém. Então, a terceira lição dessa noite: primeiro, Jesus é o que nos resta depois que todos os recursos humanos se esgotam. Segundo, Jesus é o que nos resta quando o desespero bate à nossa porta. Terceiro, Jesus é o que nos resta quando a posição social ou a religião nada conseguem fazer para nos ajudar. Note que Jairo, para conquistar o seu milagre, queridos, ele precisou vencer várias barreiras, quebrar várias barreiras. A primeira barreira que ele quebrou foi a barreira da posição social. Ele era um príncipe, mas ele não teve vergonha de se ajoelhar diante de Jesus. Ele era um homem de posses, mas ele não teve vergonha de vir à frente na igreja, se ajoelhar e clamar pela sua família. Ele era um homem de posses, mas ele não teve vergonha de chamar Jesus, o pastor, para ir na casa dele, para orar por ele. Quem está entendendo, diga amém. Uma segunda barreira que Jairo quebrou foi a barreira da incredulidade. Talvez Jairo pudesse achar que por Jesus ser muito jovem, ele não poderia ajudá-lo. Todavia, Jairo rompeu com a incredulidade, principalmente devido ao seu sofrimento. Diga comigo: a fé de Jairo germinou no solo do sofrimento. Muitas vezes, a melhor fé que você vai ter, vai ser no solo do sofrimento. Pastor, a minha família é um sofrimento. Pastor, a vida dos meus filhos é um sofrimento que só. Meu casamento é um sofrimento. Minha vida emocional é um sofrimento. Eu quero te dizer, é no solo do sofrimento que a fé dos maiores guerreiros da Bíblia germinou. Ou seja, se você não entendeu, eu explico melhor ainda para você. Se você está passando por uma circunstância, ou se você passou nesse ano de 2024 por uma circunstância de sofrimento, isso é um sinal de que Deus está fazendo germinar no teu coração uma fé inabalável. Porque as pessoas que mais sofreram nesta terra, os homens que estavam com a sua filha jazendo à beira da morte, os homens que estavam com o seu servo, estou falando do centurião romano que estava à beira da morte, homens como Jó, que a mulher abandonou, os filhos foram mortos, os servos foram mortos, a riqueza ele perdeu, homens como Abraão, que estava sofrendo com a infertilidade, foram homens conhecidos como o pai da fé, a mãe da fé, pessoas que tiveram uma fé inabalável na galeria dos heróis da fé. De Hebreus capítulo 11, o sofrimento te leva para perto de Deus. Porque você sofreu ou está sofrendo? Porque Deus está te trazendo para perto dele. Quem está entendendo essa mensagem nessa noite, dá um glória a Deus aí. Sofrer é ter a principal circunstância através da qual Deus faz germinar a fé no teu coração. O que você deixou morrendo lá em casa? Diz para mim, aí no teu coração. Pensa aí para mim, o que você deixou morrendo lá? Qual que é a filha que está lá em casa, numa cama morrendo? Qual que é a filha? É o teu trabalho? É o teu relacionamento? O que ficou lá? Que psicólogo não conseguiu ajudar? Que médico não conseguiu ajudar? Que advogado não conseguiu ajudar? O que ficou lá?
que pai de santo não conseguiu ajudar? O que ficou lá na tua casa agora? Que você deixou lá? E que você, como Jairo, saiu da tua casa para se encontrar com Jesus e pedir que Jesus vá lá. O que você deixou lá? Hein? Nessa noite, Jesus te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui para fazer com que você veja esta filha que está morrendo restaurada em nome de Jesus. Quem quer que Jesus volte com você para sua casa? Dá um glória a Deus aí.